Num país que falta tudo, até mesmo combustíveis, só resta recorrer mais uma vez à União Soviética. Ou melhor, à Rússia, que é praticamente a mesma coisa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Existe algo que o socialismo é mestre em produzir: filas. Esse é definitivamente o mais bem-sucedido produto desses governos. Onde quer que se estabeleça um regime do tipo, lá haverá filas em todos os lugares. Supermercados, hospitais, repartições públicas e, é claro, nos postos de gasolina. E é justamente nesses estabelecimentos que inúmeros carros têm surgido nos últimos meses lá em Cuba. O país caribenho vem enfrentando uma grave escassez de combustíveis, crise que se arrasta desde o ano passado, mas que tomou contornos mais drásticos este ano. Nos últimos dias, a coisa se tornou uma verdadeira catástrofe. Os cubanos formam filas quilométricas diariamente em torno dos postos de gasolina do país. A intenção dessas pobres pessoas é conseguir um mínimo de combustível para abastecer seus velhos automóveis. Porém, a maioria volta para casa sem atingir esse objetivo. No dia seguinte, eles estão lá novamente, formando outras filas com quilômetros de extensão. Por conta dessa situação, o número de automóveis circulando em Cuba é decrescente. E isso porque o país tem uma frota pífia, estimada em 600 mil veículos, ou um automóvel para cada 20 pessoas. No Brasil, por exemplo, existe um automóvel para cada 4 pessoas. Além disso, dos 600 mil carros cubanos, 100 mil são modelos Lada, da antiga União Soviética, que os vendia subsidiadamente para a ilha caribenha. Ou seja, uma parte considerável da pequena frota de carros do país tem pelo menos 30 anos. Pois é, por lá os carros também são escassos. A falta de combustíveis, bem como de outros itens, torna a vida do cubano um verdadeiro inferno. No país formam-se filas para absolutamente tudo, e isso obriga as pessoas a perder grande parte de suas vidas nessas aglomerações. Nos últimos dias, por exemplo, tornou-se comum o relato de pessoas que passam a noite e a madrugada nas filas dos postos de gasolina para tentar abastecer seu veículo. Na maior parte dos casos, essa tentativa se mostra inútil. Essa situação acabou criando todo um mercado paralelo, o de venda de lugares de filas. Pessoas se especializaram em descobrir os postos que receberão combustíveis e em assumir lugares bem posicionados nas inevitáveis filas. A partir daí, basta vender sua posição na fila por um preço considerado justo, certamente em moeda estrangeira. Veja como são as coisas. O capitalismo é tão natural do ser humano que ele surge até mesmo no coração do socialismo. Em Cuba, falta gasolina para absolutamente tudo, até mesmo para serviços básicos. As universidades do país, inclusive, já passaram a realizar suas aulas à distância porque o deslocamento de alunos e funcionários se tornou inviável. Até mesmo a tradicional marcha de 1º de maio foi cancelada. Agora, os cubanos criam grupos no WhatsApp para monitorar a disponibilidade de gasolina, na tentativa de organizar o abastecimento no caos da escassez no país. Mas afinal de contas, o que causou essa falta de combustíveis em Cuba? A resposta óbvia seria o socialismo. Mas desenvolveremos melhor essa ideia. A verdade é que um país caloteiro como Cuba não consegue comprar os itens de que precisa em qualquer lugar. É necessário encontrar parceiros ideologicamente alinhados com o seu regime ditatorial. No caso dos combustíveis, estamos falando da Venezuela, um país igualmente socialista, que está assentado sobre as maiores reservas de petróleo do mundo. Desde o início dos anos 2000, as ditaduras cubana e venezuelana acertaram a negociação do fornecimento de combustíveis para a ilha caribenha. Como Cuba não tem dinheiro para pagar pelo petróleo, a Venezuela passou a aceitar outra moeda em troca desse produto: os médicos e os professores cubanos. Sim, Cuba troca médicos e professores escravos por combustíveis. Senhoras e senhores, o nome disso é socialismo, o caminho da escravidão. Acontece que, tal como qualquer outro país socialista, a Venezuela está falindo, e muito rápido. Mesmo por lá, a escassez de combustíveis é um problema real. E como a indústria venezuelana está completamente sucateada, a disponibilidade de petróleo a ser exportado para Cuba caiu pela metade nos últimos 2 anos. Já que Cuba simplesmente não tem dinheiro, o país não consegue comprar combustíveis de mais ninguém. Por isso, a ditadura cubana está se voltando para um antigo aliado e fornecedor, ou quase isso. O país está se aproximando mais uma vez da Rússia, a sucessora natural da União Soviética. Com um acordo recentemente firmado entre os dois países, a Rússia passará a fornecer 30 mil barris de petróleo por dia para Cuba, equivalendo a 1/3 da quantidade que o país demanda. Esse arranjo parece positivo para os dois lados. Os cubanos vão ter o petróleo que tanto precisam, pelo menos em parte, enquanto os russos vão conseguir desovar a produção que nenhuma outra parte do mundo civilizado aceita. Além de, é claro,
ter mais um páreo internacional apoiando suas ações criminosas na Ucrânia. A grande pergunta que fica é: será que Cuba pagará por esse petróleo? Lá em 2014, Putin perdoou uma dívida cubana de 32 bilhões de dólares. Mas e agora? Putin está levando uma camaçada de pau na Ucrânia e também em seu próprio território. Recursos como o petróleo não podem ser desprezados pelos russos, só vale a pena abdicar deles se for receberem dinheiro vivo. Não parece que dessa vez o ditador russo estaria disposto a levar um calote cubano apenas por ideologia. Ele tem muito a perder nessa história. De qualquer forma, quando duas ditaduras socialistas brigam, eu torço pela briga. O fato, contudo, é que a falta de combustíveis é apenas mais um capítulo na eterna crise do socialismo em Cuba. Por lá, falta de tudo: alimentos, energia elétrica e até mesmo remédios. Inclusive, falamos recentemente sobre o último ponto no vídeo: Brasil doa remédios para Cuba, que enfrenta a escassez de medicamentos. O link está na descrição do vídeo. A verdade é que esse tipo de crise é muito comum em se tratando de um governo socialista. Aliás, a crise é até esperada. Ela é previsível. O socialismo não cria nada de positivo para a sociedade, apenas escassez. E, é claro, muitas filas. Conforme já citamos, mesmo a Venezuela, com suas gigantescas reservas de petróleo, sofre de escassez de combustíveis, fazendo-nos dar razão a Milton Friedman, que afirmou que faltaria areia se o Estado administrasse o Saara. Cuba, por sua vez, sendo um país extremamente promissor, nos anos 1950, acabou congelando no tempo. O pouco que existe no país em matéria de infraestrutura ou data desse período ou foi subsidiada pela União Soviética. No país mesmo, pouco ou nada de relevante se produz. E é claro que nesse momento, algum estatista poderá jogar a carta do embargo americano. Esse assunto é mais do que batido e trata-se de uma falácia há muito já refutada. Inclusive, já falamos sobre isso no vídeo, As Verdades Não Contadas sobre o Embargo Cubano. O link está na descrição, e ele fica como um dever de casa. Além disso, muitos países como México e Panamá burlam as restrições enviando pequenas quantidades de petróleo para Cuba. Não, o problema do fornecimento de combustíveis para Cuba não é um embargo americano. O problema é que ninguém quer levar calote nessa história, nem quer trocar petróleo por charutos. E se você não entendeu essa última piada, recomendamos mais um vídeo do nosso canal. Charutos cubanos garantem um empréstimo estatal. O link está na descrição. Enfim, após décadas de experimento social e econômico protagonizado pelo governo ditatorial de Cuba, as reservas parecem ter chegado ao fim. Sem um grande aliado que financia o comunismo na ilha, com a falência das ditaduras mais próximas e com a própria Rússia se desmantelando, não parece restar nenhuma boia na qual Cuba possa se agarrar. Só nos resta torcer então para que os povos governados por tiranos, como acontece em Cuba, e também nas terras da sua eterna aliada, a Rússia, consigam se libertar. Enquanto isso não acontece, porém, os cubanos continuarão a lidar com filas para tudo: remédios, alimentos e, é claro, combustíveis. Onde quer que seja implantado, o socialismo sempre terminará produzindo escassez, filas intermináveis e uma terrível tragédia econômica e humanitária, que sempre penaliza milhares ou milhões de inocentes. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!